Olá, irmãos, graça e paz. Vamos estudar mais uma vez o tema de todo o coração e nós vamos falar um pouco mais sobre essa série, né? E a primeira pergunta que vem é o que que esse tema tem a dizer para nós, né? De todo o coração. Por que ele se chama de todo o coração? Como resumir isso, né? Dentro do que nós queremos dentro dessa mensagem, né? Vamos trabalhar então o estudo para tentar compreender o que que significa de todo o coração e qual deve ser a nossa prática diante de Deus. E o subtítulo desse estudo é A Casa do Oleiro, falando sobre a vida do profeta Jeremias e uma experiência muito especial que ele teve com Deus. E nós vamos então tentar trazer aí alguns pontos importantes diante desse estudo da palavra do Senhor, né? E começando com o nosso momento de interagir e de pensar sobre o tema, né? Eh, Quando os filhos nascem, né, é natural que os pais construam sonhos para o futuro de seus filhos, enquanto eles ainda são crianças, né? E a pergunta que eu faço é: alguma vez seus pais já comentaram sobre qual era o sonho que eles tinham para a sua vida adulta, né? E aquele sonho virou realidade? Foi algo que eles desejavam e aconteceu? Alguém aqui já se sentiu pressionado também pelos pais devido aos sonhos deles para você? Como tornar-se jogador de futebol, modelo, médico, advogado, ou que tivesse a mesma profissão deles, ou ainda que assumisse os negócios da família, né? Já aconteceu isso? Sentiu-se pressionado pelos pais? E se você é pai ou mãe, você sonha um futuro para os seus filhos? Pode contar aí como planejar, ou como planeja agir para que este sonho se cumpra na vida de seus filhos? Você já tem algo assim que você possa elaborar, né, sobre isso? Ou você apenas está imaginando, ainda está naquele campo ainda dos pensamentos não ainda confirmados ou estabelecidos? Então é natural que os pais tenham planos maravilhosos para seus filhos, não é verdade? E os que sonham com um futuro feliz dos seus filhos, abençoado e próspero para eles. Afinal, pais amam seus filhos e querem o melhor para eles. Mas quando crianças, os filhos nem se importam com o futuro, né? Na maioria das vezes, enquanto os pais estão sonhando com seus filhos na universidade, tudo que as crianças querem é brincar de Lego ou se divertir numa noite de pijamas. Se pensarmos bem, é isso que acontece conosco também. O Deus Pai, nosso Criador, tem um plano maravilhoso para cada um de nós, mas na nossa ignorância ou infantilidade espiritual, só queremos mesmo é brincar de donos do nosso futuro e desfrutar da nossa vida à maneira, ou a nossa maneira, que nem sempre é a melhor. Será que sabemos qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Então vamos investir tempo aqui conversando sobre o plano de Deus, fazendo as seguintes perguntas. Você já parou para pensar e já tentou descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida? Já tem a compreensão sobre o que Deus, seu Criador, tem em mente para você? Qual seria o principal alvo de Deus para a sua vida? Boa educação, sucesso profissional, bom casamento, uma boa família? Então, ao escrever a sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Vamos descobrir lendo Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, segundo Paulo, Deus tem um plano eterno e perfeito para nós. E esse propósito de Deus não é nos fazer ricos nem famosos, mas nos tornar pessoas parecidas com Jesus. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas também nos transformar, moldando em nós um caráter semelhante ao de Jesus. Na realidade, esta não é uma ideia nova de Deus, né? Mas é o seu plano original e eterno. Lá em Gênesis 1, 26, na criação do homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Felizmente, com a queda do homem e seu afastamento de Deus, o pecado dominou o coração e a vida do homem, deformando o caráter e ofuscando essa imagem. Mas Paulo afirma que agora, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, esse plano ganha continuidade. Ele garante que agora que voltamos para Deus e entregamos a nossa vida a Ele, o Senhor faz com que tudo o que acontece em nossas vidas coopere para que este fim seja alcançado. Nosso Deus trabalha em nossas vidas para retirar tudo aquilo que não se parece com Cristo. O egoísmo, a impaciência, a arrogância, o orgulho, o temperamento irritadiço, o negativismo, a natureza triste, etc. E para moldar em nós a imagem de Jesus, para que sejamos como seu Filho, perfeito e vencedor. E a pergunta é: será que entendemos qual é o plano de Deus para a nossa vida? Podemos então repetir em voz alta? O plano de Deus para a minha vida é fazer-me semelhante a Jesus. Né? Como você se avalia, não? Como você se avalia diante disso, né? Uma obra já acabada ou ainda está no começo? O que você sabe que ainda precisa ser transformado para que você se pareça mais com Jesus? Né? Então, para que a gente possa entender um pouco o que aconteceu com Jeremias também, vamos lá no capítulo 18, de 1 a 6, onde tem a seguinte mensagem. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, aí, Jeremias 18, de 1 a 6. Essa passagem nos conta que um dia o profeta Jeremias foi chamado por Deus para descer à casa do oleiro, ou de um oleiro, para receber uma mensagem para a nação de Israel. Então, quando ali chegou, Jeremias viu o oleiro trabalhando sobre as rodas, moldando o barro e fazendo dele um vaso novo. O vaso havia se estragado em suas mãos, mas em vez de jogá-lo fora, fez dele um vaso novo. O oleiro que Jeremias viu representava o próprio Deus, que, a partir de um relacionamento pessoal conosco, deseja nos aperfeiçoar para sermos moldados e nos tornarmos o tipo de pessoa que ele deseja. Quando entregamos a nossa vida a Jesus e cremos nele como único Salvador, nós recebemos o Espírito Santo em nosso interior e passamos a refletir a presença de Deus em nossa vida. Assim vamos sendo transformados dia após dia, até que nos tornemos mais parecidos com Cristo. Esse episódio, né, de Jeremias 18, 1 a 6, nos ensina importantes lições. A primeira dela: Deus nunca desiste de realizar seus planos e de cumprir seus propósitos. No verso 4, Jeremias nos conta que o vaso se estragou, mas o oleiro não jogou no lixo o vaso estragado. Ele não o colocou num canto como algo imprestável. Ele não desistiu desse vaso, mas refez o trabalho e fez dele um vaso novo. Assim também Deus não desiste de você, mesmo quando você se torna como um barro sem liga ou como um vaso que é estragado. Deus continua investindo em sua vida. Ele não abre mão de fazer de você um vaso novo. Deus não desiste de fazer um milagre em sua vida. Ele não desiste de fazer de cada um de nós um vaso de honra, um vaso útil, preparado para toda boa obra. Mesmo quando você cai, fracassa ou se desvia, Deus não considera você como sucata imprestável. Ele não olha você com desprezo. Ele nos dá uma segunda chance e nos oferece a oportunidade de recomeçar uma nova caminhada. Esse processo de começar uma vida nova, às vezes é doloroso, mas seu resultado é glorioso. Deus quebra o vaso e faz dele um vaso novo. Deus amolece o barro, amassa, o molda e depois leva ao fogo. Então, depois desse processo, renasce um vaso belo, útil, precioso, um vaso de honra. Como o oleiro divino, ele investe em sua vida e transforma você para que você cumpra os propósitos eternos que ele mesmo estabeleceu para a sua vida. E uma pergunta nos é feita, então, nesse sentido:
Você pode dizer que tem sentido a mão de Deus te tocando, moldando e mudando a sua vida e sua história? O que ele tem feito em você? A segunda lição que nós percebemos é que quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, ele não só faz apenas alguns remendos, ele faz tudo novo. O oleiro não remendou o vaso que ele havia estragado. Ele não se contentou com meias medidas, ele fez um vaso novo. A obra de Deus em você é completa. Ele faz de você uma nova criatura. Ele não quer apenas uma reforma externa, um verniz de aparência. Ele quer lhe dar uma vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova perspectiva, um novo sonho. Deus tem para você uma vida nova, com novos gostos, novas preferências, novos alvos, novos sonhos, novos compromissos. A vida com Cristo é uma nova vida e uma vida abundante, cheia do Espírito. É uma vida santa e diferente. A obra de Cristo em mim e em você é um milagre extraordinário. Portanto, nós devemos nos despojar da vida velha, hábitos velhos, desejos velhos e nos revestir de Jesus. Terceira lição que nós encontramos: Deus faz de você um vaso segundo a vontade que é boa, perfeita e agradável. Né? A sua vontade é perfeita e boa. O oleiro fez do vaso estragado um vaso novo, segundo bem lhe pareceu. A obra de Deus em você não é conforme a sua vontade, mas conforme os propósitos soberanos do próprio oleiro, divino, nosso Deus. Muitas vezes, sem entender isso, nós resistimos à ação de Deus em seus apertos amorosos, porque ainda não entendemos que Deus tem o melhor para nós. Os planos de Deus são mais elevados do que os nossos próprios sonhos, e o projeto de Deus para a sua vida são mais excelentes do que os próprios projetos, os seus próprios, não é? A vontade do Senhor é que deve prevalecer em nossa vida. Esse é o oleiro e nós somos o barro. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que molda o barro. O oleiro tem o direito de fazer do barro o que lhe aprouver. O oleiro divino que molda você é o mesmo que espalhou as estrelas do firmamento e o mesmo que lançou os fundamentos da terra. O oleiro divino está empenhado em esculpir em você a beleza de Jesus. Seu projeto eterno é transformar você à imagem do Rei da Glória. Ele lhe predestinou para você ser conforme a imagem de seu Filho, Jesus. Podemos concluir então que Deus nos ama do jeito que somos, mas nos ama tanto que se recusa a deixar que continuemos sendo como somos. Ele tem o melhor para nós, nos moldar segundo o modelo de Jesus. O trabalho é dele, mas precisamos desejar e permitir que ele faça o que é melhor para nossas vidas, sob o ponto de vista do oleiro. E podemos ter mesmo a certeza de que ele que começou uma boa obra em nós vai completar até o dia de Cristo, Jesus. Filipenses 1:6. Deus jamais desistirá desse projeto. Seus planos não podem ser frustrados. Se preciso for, ele vai quebrar o vaso e fazê-lo de novo. Mas jamais vai desistir de fazer de você um vaso de honra. O tempo passou desde a época de Jeremias, mas Deus não mudou. Seus padrões de justiça, perdão e amor continuam os mesmos e se aplicam a nós hoje, como como foi no tempo do profeta Jeremias. Deus continua sendo o oleiro e nós somos o barro em suas mãos. Por isso você deve se perguntar: eu permitirei ser moldado segundo o padrão de Deus ou continuarei vivendo uma vida do jeito que eu acho melhor? Eu deixarei que Deus, através do Espírito Santo, me esvazie do meu eu para me transformar em um vaso de honra e santificação, pronto para ser usado em sua obra? Cabe a nós responder, né, pessoalmente a esses questionamentos. Para que Deus nos molde como um vaso de honra e útil, é preciso que nos rendamos a Ele. Devemos refletir sobre a nossa postura diante do oleiro. Não podemos ficar acomodados como um barro duro, mas devemos deixar que o Senhor trabalhe em nós, mesmo nas áreas que não gostamos de mudar. Precisamos ter coragem para orar. Senhor, seja feita a tua vontade. Trabalhe livremente em todas as áreas da minha vida, pois não quero ser um vaso velho
e inútil. Eu confio em ti, em tua sabedoria e amor, e quero viver o seu plano e a sua vontade para a minha vida. Diante disso, podemos perguntar: você tem permitido que Deus molde sua vida? Como você tem reagido ao trabalhar de Deus em você? Então, essa é a série de todo o coração, né? E cabe a nós decidir agora se queremos sim ser moldados pelo Senhor, se queremos viver uma vida segundo o seu propósito, se queremos realmente ser um vaso de honra. Nós precisamos nos submeter à palavra do Senhor e o conhecimento que Ele tem nos dado para podermos praticar a Sua vontade. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe, não só ser conhecedores dessa palavra, mas também praticantes. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. O Senhor tem nos guardado, nos amparados, e que nós possamos, Senhor Deus, realizar, Pai, o teu sonho, que é de nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus em nossa prática de vida, em nosso agir, em tudo aquilo, Senhor Deus, que condiz com a tua vontade. Continua nos abençoando, Pai. Abençoa cada integrante da célula. Abençoa, Senhor Deus, nas suas dificuldades, para que não esqueça, Pai, que propósito maior do Senhor é que sejamos parecidos com o Senhor e possamos viver segundo a tua vontade. É a minha oração, Pai, agradecido por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, faça uma reflexão sobre o que falamos hoje e ore ao Senhor pedindo sabedoria para a tua vida. Que Deus abençoe e guarde até o nosso próximo encontro.